a cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre e deitaram sobre a cruz. Eles abriram os seus braços e não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram carrasco, ele se chegou e ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, 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 bateu. Aleluia. Ergueram a cruz, lá estava pregado no mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, o seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai o perdoou. Recebeu o seu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito ele caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Aleluia. Aleluia. Exaltado, engrandecido, magnificado, soberano, o justo juiz, aquele que está presente nas nações, aquele que coloca todas as nações do globo terra na palma das suas mãos, aquele que agindo ninguém pode impedir, aquele que quebra o arco do forte, despedaça os ferrolhos de ferro e que te visita nesta noite. Ele está presente com providência na tua alma, ungindo a tua mente, desfazendo toda obra contrária, toda arma forjada contra a tua vida. Ela não vai prosperar nesta noite. Tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a
tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia, mas a tampa do túmulo estava caída. O meu mestre, ele já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria. Quem o escondeu? Uma voz conhecida de Maria se fez ouvir. Se fez ouvir. Que procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado eu estou, 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 estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Oh glória, ele está vivo, 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 vivo. Ele está vivo, 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 vivo estou, vivo estou. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Abramos as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6. Eu sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. A epígrafe diz: a instituição dos diáconos. A partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E depois eu vou ler outros versículos, mas como introdução, como nós conhecemos, estávamos no início da igreja primitiva. O Espírito Santo tinha descido sobre a igreja ali no dia de Pentecoste, ali naqueles 120 que estavam no cenáculo, e o evangelho começou a se expandir, e Deus começou a fazer grandes coisas. O evangelho começou a crescer, os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus começaram a explodir no meio daquele povo, e as pessoas vinham com as suas vidas se entregando, os homens da lei se entregando a Jesus Cristo, e estava crescendo o número de cristãos naquela época. E o que foi que aconteceu?
os 12, eles estavam tendo que dividir o seu tempo entre servir as mesas, entre o dom do serviço da casa de Deus, a manutenção da casa de Deus, e também eles estavam com outro serviço que era manejar bem a palavra da verdade e instruir o povo em oração e no conhecimento. Então, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eles tinham que dividir o tempo. Então o povo começou a reclamar, porque na igreja primitiva era desta forma: tudo que eles tinham, eles dividiam entre si. Tudo que eles tinham, se eles tinham pão, eles dividiam em partes iguais. Se eles vendessem o terreno, eles dividiam em partes iguais para a manutenção. E os discípulos estavam muito sobrecarregados com aquela situação, tendo que instruir o povo, tendo que, através do Espírito Santo, da obra miraculosa do excelso Espírito, que veio como consolador para consolar a sua igreja, operar os sinais, os prodígios, mas ao mesmo tempo eles também tinham que servir. Então eles instituíram 7 homens de Deus. Fala da instituição do diaconato na igreja primitiva. E uma coisa que eu não tinha observado é que existe 2 tipos de diáconos: o diácono que serve as mesas e o diácono pregador da palavra de Deus. Aí voltando para o versículo 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Eu vou querer falar de Estevão. Homem cheio de fé. Verso 8, a epígrafe diz: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia sinais e prodígios entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. Preste atenção. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que lhe falava. Eles tentaram persuadir a Estevão com conhecimento, mas Estevão era um homem que, além de diácono, além de ter o dom do serviço, além de servir as mesas, além de ajudar o partir do pão, a distribuir todos os seus mantimentos, ele ainda era um homem que manejava bem a palavra da verdade, que conhecia a Bíblia de ponta a ponta, que conhecia as antigas escrituras, que conhecia toda a história dos profetas, dos sacerdotes, desde a fundação, o Pentateuco. E ele era cheio do Espírito Santo. E eles não conseguiram achar nenhuma brecha na vida de Estevão para que ele fosse acusado. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, eles inventaram uma arapuca para colocar Estevão no martírio, sem Estevão ter culpa nenhuma. Subornaram
pessoas para testemunhar contra o servo de Deus. Quantas vezes você está sendo caluniado por algo que você não falou? Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de ousadia. Quando ele colocava as mãos sobre os enfermos eram curados. Aí o verso 15: então todos os que estavam assentados no conselho, essa parte eu acho muito tremenda, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, que coisa gloriosa. A presença de Deus será marcada na vida daquele homem. Homem de boa índole, homem que tinha as marcas de Cristo trazendo na sua vida, homem que manejava bem a palavra da verdade, homem que fez história, um verdadeiro mártir. E eu acho lindo, eu não vou descrever aqui o discurso do Estevão, diante do Sinédrio. Colocaram ele naquela tribuna para o julgar, e eles queriam condenar Estevão de todo jeito. E Estevão começou a falar desde o início da criação, e foi um grande discurso. E ele, no final do seu discurso, o verso 48: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Por quê? Porque da mesma forma que fizeram com os profetas, mataram os profetas, apedrejaram os homens de Deus, a mesma coisa estavam fazendo com Estevão. E ele estava diante do Sinédrio sendo julgado, porque Estevão estava falando a verdade. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O que foi que o povo judeu fez com Jesus? Vós que recebestes a lei por ordem dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Imagina aí, o que foi que o povo de Deus fez com Jesus? Jesus, ele veio para aquele povo, e aquele povo tripudiou de Jesus. Na verdade, o judeu ortodoxo até hoje espera a vinda do Messias. Para ele, Jesus não veio. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não me viram e creram no meu nome. Jesus está presente aqui. Quem está disposto a sofrer por este amor? Quem está disposto? Será que você está disposto a sofrer por amor a Ele? Mas Estevão sofreu, e ele começou a discorrer toda a história, desde os patriarcas até chegar em Jesus. E não encontraram nada com que pudessem acusar a vida de Estevão. E repetindo o verso 5:4: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele.
Olha que coisa linda, o verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Você morrer por uma causa, convicto que aquilo é real, derrebara saio e você vê Jesus sentado à direita de Deus, os céus se abrindo. Não é para qualquer um não. Este homem fez história. Aquilo foi uma confirmação que o próprio Jesus estava naquele negócio. Estevão é testemunho para nós. Estevão é testemunho para a minha vida. Estevão é testemunho para todo aquele que professa a fé em Cristo. Que tipo de evangelho nós estamos seguindo? Que tipo de evangelho, que evangelho é esse? Que nós não temos a coragem de falar deste amor. Imagine se nós fôssemos deparados com a situação como a de Estevão. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Ele foi apedrejado. Aquele que não fala o politicamente correto, aquele que prega a verdade como tem que ser pregada, ele não é bem quisto por aqueles que não servem a Deus. Mas Deus te chamou nesta noite para ser profeta das nações. Deus te chamou nesta noite com autoridade. Deus te chamou nesta noite para não remar no curso desta maré. Deus te chamou nesta noite para remar contra a correnteza e dizer que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo cura, que só Jesus Cristo liberta, e que nós não podemos viver de qualquer maneira, porque Ele está voltando. E será que nós vamos ver o céu se abrindo e Jesus nos chamando? E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas despuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Saulo nem crente era nessa época. Ele não tinha tido encontro com Cristo. Saulo era perseguidor do evangelho, matava os crentes, degolava, decepava os crentes. Mas Jesus tinha um chamado na vida de Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, quem é que no meio da perseguição, no meio da tortura física, vai pedir para que Deus perdoe os pecados dessas pessoas que o açoitam? Será que você está disposto a perdoar aquele que te persegue? Será que você está disposto a orar pela vida dos teus inimigos? Será que você está disposto a pregar a palavra de Deus para aqueles que odeiam os cristãos? A Bíblia diz: e sereis odiados de todas as nações. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. E Jesus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Você já imaginou uma comida sem tempero, uma comida sem sal? É a coisa mais horrível, é comida de doente. Eu não consigo comer uma comida sem sal. E Deus te chamou para dar sabor a esta terra.
Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para ser tempero nesta terra. Deus te chamou para resgatar as almas que estão aprisionadas nas masmorras do pecado. Deus te chamou para quebrar as algemas através da pregação do Evangelho. Ele é grande e está presente neste ambiente. Deus te chamou, e eu vou mais além, porque diz a palavra do Senhor que os sinais seguirão aos que creem. No meu nome demônios serão expulsos, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome, se vocês comessem alguma coisa mortífera, não vos causaria dano. Jesus me chamou para isso. Evangelho é evidência. Evangelho não é só palavra jogada ao vento. Dequémia, dá canto e Evangelho é vida. Evangelho é transformação. Evangelho é palavra que dá vida a quem está morto. Degiosébria, Darigiafácia, Degiosemia. Aí eu não consigo imaginar uns tipos de pseudos cristãos que vivem uma vida conformada, que andam num curso deste mundo, se a própria palavra de Deus diz: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deus não te chamou para andar no curso deste mundo. Deus te chamou para ser como Estevão, homem de fé, que manejava bem a palavra da verdade, cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ele tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras. Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas, é profetizar, é curar. Não, 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 não. Ser cheio do Espírito Santo é viver a plenitude do Espírito Santo. Você não pode andar de moletas. Deus não te chamou para andar de moletas espiritualmente falando. Deus te chamou para caminhar passo por passo. É palavra, é conhecimento, mas também é vida de oração, é transformação de vida. Assim era Estevão, homem de fé, homem que manejava a palavra, homem que tinha uma vida transformada, homem que, além de ter a habilidade de servir as mesas como diácono da casa de Deus, ele também manejava a palavra da verdade. Ele era um pregador fiel. Oh glória! Espírito Santo de Deus, Jesus está presente aqui. Deremindio pruvaséria da calazárgia, demiodrocante reminécia, lachai, dariassai. Você já parou para pensar enquanto você está aqui? Degiocerebia fa, da minúbria santa rébia. Você já parou? Remesse entre a face a. Enquanto você está aqui, renébria como um trace atrair. Cristãos estão sendo perseguidos, mortos. Quantos de nós, quantos da nossa linhagem, porque nós somos o Israel de Deus. Eu sou o Israel de Deus. Eu sou nação santa de Deus, porque Jesus me alcançou. E foi por causa de homens como Estevão que o Evangelho chegou aqui. Foi por causa de homens e mulheres de Deus que este Evangelho chegou em solo brasileiro. Foi por causa de homens e mulheres de Deus que em 1910, por revelação do Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingren trouxe este evento pentecostal para o Brasil. Foi pelo sacrifício desses homens que sofreram por amor ao Evangelho. Eles conheceram o fogo pentecostal em 1906, lá na Rua Azusa. Foram batizados com o Espírito Santo e Deus revelou essa terra chamada Brasil, especificamente chamada Pará.
onde esse evangelho se alastrou por toda esta nação. E hoje nós somos o movimento pentecostal de maior ênfase no Brasil. Mas será que nós estamos evidenciando o legado que os nossos pioneiros deixaram? Será que você está evidenciando o legado que os nossos pioneiros, os nossos pais na fé deixaram? Que eles saíram muitas vezes sem ter mantimento, sem ter dinheiro nenhum, mas eles criam na providência que o Altíssimo ia enviar. Eu acho linda uma história do Diário dos Pioneiros, e eu tive o privilégio de conhecer, de ir até esse local, que eles estavam sem comida nenhuma, chegaram no Brasil, numa determinada praça no centro do Belém, e de repente eles estavam orando, disse: Deus, nós não temos o que comer. E de repente Deus providenciou o alimento para aqueles homens de Deus. E Deus cuida, e quando Ele envia, Ele se responsabiliza. Deus, Ele cuida de você. E Deus te deu uma grande ferramenta. Deus te deu uma grande ferramenta em meio a esta situação. Espalha este amor através dos meios de comunicação. E eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que Jesus, Ele está te contemplando. Você pode ter sido até hoje um agente secreto de Jesus Cristo, que nunca proclamou esta verdade, que era crente, desculpe a expressão um pouco chula, esquenta banco, porque tem muita gente dentro da igreja que só faz esquentar os bancos. Mas Deus não te chamou para isso não, meu querido. Deus te chamou para se levantar, para erguer a bandeira do Evangelho e ser como Estevão. Dê-me ao sacante ao trevia. Deus te chamou para hastear a bandeira do Evangelho e dizer: só o Senhor é Deus entre as nações. Deus te chamou para arrebentar com as forças espirituais da maldade, através das armaduras do Espírito que Ele te deu. Será que você está usando as armaduras que o Senhor te deu? Deus só dá armaduras a quem é soldado, e só é soldado aquele que é salvo. Mas tem muito soldado por aí que está andando desarmado. Quebre ofá. Deus quer revestir a sua igreja como outrora Ele fazia, com o movimento do Espírito Santo, que quando os homens e mulheres erguiam as mãos, os enfermos eram curados. Deus não quer você conformado com este século. Deus te quer com ousadia do Espírito Santo. Evangelho é novidade, Evangelho é ser luz, Evangelho é evidência, Evangelho é plenitude. Da castu pra Cássia. Lariminícia. Eu não tenho nada contra os meus irmãos reformados, até porque eu vim de uma igreja reformada. Eu respeito, são meus irmãos em Cristo, vão para o mesmo céu que eu vou. Mas infelizmente eu digo sem medo de errar, porque a palavra de Deus, esta Bíblia, ela me garante: os nossos irmãos que não experimentam do gozo do Espírito Santo através dos dons espirituais, eles deixam de experimentar algo tão maravilhoso, que é o poder de Deus através do exercício dos dons espirituais. É como se existisse um rio e eles não mergulham neste rio. Mas eu te convido nesta noite, até você mesmo
que faz parte da igreja pentecostal, mas nunca passou pela verdadeira experiência da plenitude do batismo com o Espírito Santo, aí mesmo aonde você está, Jesus ele pode te batizar com o Espírito Santo e ele pode renovar as línguas espirituais que ele um dia te deu. Hebrea da Canstiquio, Labachura. Evangelho não é teoria, evangelho não é ciência humana, evangelho é poder de Deus. Da Carine Jewi, Nadaracanubria sé, Nerigiasturgia fly, Evangelho Renerignijorecanácia, Lebre quintrastubria quimiquiosé, Enelequituirio raio, Stubriquinus diarie hebrea, da Castúria, Naranastu hebrea. Oh, que presença forte é esta! Irmãos, eu recebi uma carta através de e-mail. Now the glory in Jesus hall. During the glorious the na glory me to the fall. The grow de Jesus Hamili Rejo. Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Ele decreste, ele raised o replorens, declaring de Jesus horror. Ele está presente. Se você ainda não sentiu, declaring Joe. Se você ainda não sentiu esta presença te envolvendo, decreste hall. Eu te convido neste glórias de J. Laura de Joe, Laura Mindiorans Joe, like grace tyranny, last grow, das the Jesus, logre bows, the AGJ, reading glow and Joe. Eu te convido a sentir esta presença te envolvendo. E eu recebi esta carta. Eu sou capelão da Unipas e foi através do e-mail da Unipas que eu recebi. Eu peço que você preste atenção. Palavras de Zanho Xia, esposa do pastor chinês Li Xian. Preste atenção. Não tenham dó dos cristãos da China. Pelo menos as perseguições nos mantêm alertas para o fato de que estamos numa guerra espiritual. Sabemos para quem estamos lutando. Também sabemos quem é o inimigo. E lutamos todos os dias. Por isso, talvez sejamos nós, os cristãos da China, que devamos orar pelos cristãos dos países livres. Pois às vezes, com tanta diversão, tecnologia, facilidades e liberdades, muitos já não consigam perceber a guerra espiritual que os cerca. Penso que a perseguição é o segredo que ao mesmo tempo explica o crescimento das nossas igrejas e a estagnação do evangelho em vários países que possuem liberdade religiosa. Preste atenção nessa frase. Estamos livres no meio da perseguição, ao passo que, fora da China, muitos cristãos estão presos no meio de tanta liberdade. É muito forte, meus queridos. Será que nós estamos presos no meio da liberdade? Será que Deus deu liberdade através das leis para você cultuar? Porque poderia estar muito pior a situação que nós estamos vivendo. Porque na China nem isso eles podem fazer. Nem uma live eles têm condição de fazer.
Eu fiquei sabendo uma notícia que um grupo de cristãos foi fazer uma chamada de vídeo no aplicativo e o governo prendeu aqueles irmãos. Isso é China. Isso é governo totalitário. No Brasil nós não chegamos nesse tempo, mas nós podemos chegar neste tempo. Como será a apostasia no meio da igreja brasileira se chegarmos a acontecer isso? Existe uma grande probabilidade de sermos a geração do arrebatamento. Não podemos afirmar porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas existe esta grande probabilidade de sermos a geração do arrebatamento. E o que você tem feito? O que você tem feito para o seu galardão? O que você tem feito de obras aqui nesta terra? A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas quem disse que aquele que é salvo não precisa praticar as boas obras? Não é desta forma. A salvação, ela não vem pelas obras, mas quem é salvo, quem tem a plenitude do Espírito Santo, como Estevão tinha, ele pratica as boas obras. Ele tem um caráter transformado por Jesus Cristo. A vida dele transparece o fruto digno de arrependimento. E Jesus te convida nesta noite para gerar frutos dignos de arrependimento. Jesus te convida nesta noite para exalar o bom perfume de Cristo que Estevão exalava. E Ele quer te dar. E Ele quer te dar. Darashura. E Ele quer te dar poder. 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 Para que você venha colocar as mãos e os demônios baterem em retirada pelo poder do nome de Jesus. Daiachai. Derimi cantarébia. Leibia como núvia. Quantos endemoniados, quantos lunáticos, quantos enfermos, Jesus vai colocar diante da inebriofácia. Jesus vai te colocar assim, ó, redeio, no rasto. Legiotreci edei na royal negituevi stuclaus de glória de Jeová. Jesus vai colocar assim no teu caminho, e você vai estender as tuas mãos, cheia do poder, cheio do poder. E você vai colocar as tuas mãos sobre os enfermos, e os enfermos vão ser curados, e os demônios vão ser expulsos, porque você vai orar, não é no teu nome, você vai orar, é no nome sobre todos os nomes, é no nome sem igual, é no nome daquele que expulsa os demônios. E com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de fazer uma oração, meu pastor, se o Senhor permitir. Eu gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de orar. As horas estão chegando ao fim e nós temos que obedecer às normativas. E eu sei que Deus está contigo aí. E eu quero te dizer, minha querida, depressão, ansiedade, espírito contrário vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Ei, pra rastura, vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Porque a unção de Deus, ela está sobre a igreja. Trilhou, trasto, dequécia, espírito enviado do abismo, tu vai ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Loureba,
Dekiose, Nebriaka, Nabrioste, Nadakana, Dekonaui, Nebriacanteosa, Nakamastu e Teoprofamantio. Estás desesperada, Raio, Nodro, Negini, Nakaujoécia. Estás com o coração acelerado neste momento, Renirio. Ataque cardíaco, ela tem assim tomado conta. Leig jo anu egai, jo ni orig dio pro, nai de glio dio farigio jo, labrio do sterig asturgio flia, laio deirgio no. Mas o Senhor manda dizer nesta noite que toda arma forjada contra a tua vida, ela não vai prosperar. Ansiolítico não é maior do que a cura divina. E o psiquiatra ele passou medicação para ti. Mas ele manda te dizer que ele é cura na tua vida. E por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, assim diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Dakantu na história da Kasui, Deus na comando e Dio, stukimi oitaduha, stukimi oitrebiodrustio. Loredi remans, loredi grimin diofa, daudo de coremícia. Estou aqui, Remi, dei minha fá, stukimi cotrezia. Eu falo neste rediotresti e cuia, nadoginkio, porque eu sou dono desta obra. Na tresto e doebia no decomi, eu tomo conta dos meus e dou livramento na terra. Na darastuia de robioclastuia. Eu sou o livramento das nações. Da retuitrituitremicho, nada rachoeio, naio deiaio jorai, sturimi gloremi joremi lasturi gloremans, la resturani glorem spiro, la resturani glorem glorens tigras, la restures, crest jo, la restigresture de crow. Eu passo neste ambiente quebrando os laços de morte. Eu te visito, mulher, na tua casa nesta hora. E eu supro a tua necessidade. E eu te dou calma, porque o teu coração a mim pertence, mulher. O meu espírito te enche neste remineguécia. Derequetarasture de Dio, trastiriminai, plahachu, deirganai, eiria prosi, tre, brastura. Eu quebro o laço, renébria, dacai, riminiguido ideia. Eu quebro pra, stura, níbria, níbrio, camíncia, traíbria, camácia, tracamonte. Eu desfaço, rebacanto iria. Eu sou vida, rai, show, pra, ei, eu sou vida, raio, te casto. Ai, eu sou vida, raio, te igminência. Eu sou vida, raio, pra, da, stu. Eu sou vida, nastuka, neibria, comonte, relemini. Eu sou vida, cama, da cataiui. Eita, que ergue agora, na camanácia. Ergue agora a tua cabeça, na camácia, arabocúbia, esturigmícia, a
haste a bandeira do Evangelho, porque foi eu quem te restituí nesta raiúcia, neste que me triunfai. Fala em línguas espirituais nesta noite, jubila diante da presença de Deus, porque é o Senhor quem está na tua vida, assim diz o Senhor.